Êxodo, capítulo de número 12. Nós faremos uma leitura nos versículos de 1 a 6. Hoje é domingo de Páscoa, pelo menos até meia-noite é domingo de Páscoa. E eu quero falar sobre isso. Acompanhe-me em sua Bíblia a leitura que farei. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo à tarde. Queridos, o texto trata da instituição da Páscoa, ou, conforme o original, da passagem judaica, o verso 11 diz isso, como uma festa para os judeus, comemorada ou celebrada em função da saída deles, judeus, libertos pelo Senhor da escravidão do Egito depois de 400 anos. O verso 4 que lemos nos diz de um cordeiro, em hebraico sek, ou filhote, que deveria fazer parte dessa celebração como um animal a ser sacrificado. Verso 6 também tem a ideia de imolado ou oferecido em sacrifício. Esse cordeiro simbolizava, representava, tipificava o Senhor Jesus. João 1:29 diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro, aqui em Êxodo 12, deveria ser de 1 ano, verso 5, ou tinha que ser uma primícia, assim como em 1 Coríntios 15:20, diz que Cristo é a primícia também. Esse cordeiro de Êxodo 12, de 1 a 6, como lido, deveria ser sem mácula ou sem defeito nenhum, verso 5, simbolizando a pureza do Senhor Jesus, como afirma 1 Pedro 1:19, onde lemos um cordeiro sem defeito e sem mácula. Agora, mais específica e objetivamente nesta noite, eu quero deter-nos na exposição dos versículos 3 e 4, a partir da leitura das anotações de Charles Spurgeon, que é conhecido como príncipe dos pregadores. Eu li o que ele escreveu, e ele só fez um escrito. Eu achei interessantíssimo, e decidi adaptar para o sermão de hoje. O sermão não é dele. É uma adaptação do que ele escreveu para o sermão. E eu quero observar, nos versículos 3 e 4, o que eles nos oferecem no que diz respeito à nossa experiência de relacionamento com Deus. Esse é um tema que eu tenho quase que dominicalmente conversado com os irmãos neste ano. Porque eu entendo que boa parte, não total, mas boa parte, não a totalidade, mas boa parte
de vários problemas que nós temos de ordem espiritual, os temos porque nem sempre a nossa relação com Deus anda bem. Essa semana nós falávamos ainda sobre isso. Na quinta-feira, no culto de estudo bíblico. E eu dizia de algumas pessoas que falam como estão com Deus. E eu questiono se Deus delas diz a mesma coisa. Porque relação, e toda e qualquer relação, é uma via de mão dupla. Você vai e vem. Você dá e recebe. Não existe relação em absoluta escala nenhuma que seja relação de mão única. Por exemplo, relação de marido e mulher, você dá e recebe. Você vai e vem. Você ouve e fala. Verdade que alguns mais falam do que escutam. Isso é outro departamento. Mas é relação. Relação profissional. Você trabalha e tecnicamente, teoricamente falando, recebe um salário ao final do dia, da semana, da quinzena, do mês. Se ele é satisfatório ou não, é outro departamento. Mas a relação é essa. Relação estudantil ou acadêmica. O professor ministra lá a disciplina e em tese você presta atenção, depois em tese você estuda e depois você tira a nota proporcional à tese de prestar atenção e de estudar. Relação com Deus é a mesma coisa. É uma via de mão dupla. Você ora, quando ora, você fala com Deus. E aí quando você lê a Bíblia, ou quando escuta um sermão, Deus fala com você. É uma relação de mão dupla. E eu tenho me preocupado muito com a qualidade da nossa relação com Deus. Em que nível essa relação se encontra? Que tipo de relação? Se ela é uma relação diária ou esporádica? Se é uma relação só quando o calo aperta? Ou se é uma relação agradável, satisfatória, em que eu reconheço quem Deus é e o que faz na minha vida e por conta disso eu me entrego momentânea e diariamente a Ele. Do que tipo de relação é essa? Preocupado com isso, eu tenho procurado ao longo desses últimos domingos, e hoje não é diferente, falar sobre relação. E ver a partir de textos bíblicos, exemplos bíblicos, citações bíblicas, coisas que a gente pode colocar na nossa relação, adaptar para a nossa relação. Então, o que os versículos 3 e 4 nos oferecem no que diz respeito à nossa relação com o Senhor? Primeira coisa que a gente pode observar é que a experiência de relacionamento com Deus, ela é, num primeiro momento, individual, ela é pessoal. Vejam, o texto fala no versículo 3, cada um tomará para si um cordeiro. E no verso 4 diz, conforme cada um puder comer. Queridos, a vida de relacionamento com Deus, ela é uma experiência pessoal. Ela é individual. Ela existe ou não. Ela se dá ou não. Ela acontece ou não acontece. Ela se realiza ou não se realiza em mim, comigo, na minha e com a minha pessoa. Eu tenho ou não tenho uma experiência pessoal com Deus. Eu me relaciono ou eu não me relaciono com o Senhor. Olhando para o texto, nós podemos observar, de acordo com o versículo 4, como ele diz, que cada israelita comeu o que pôde. O quanto pôde da Páscoa. Porque a relação com Deus, ela é pessoal, ela é individual. Eu não posso dizer que tenho uma relação com Deus baseada na minha esposa, na vida dela, na vida do meu esposo, dos meus filhos, dos meus pais, na vida da igreja que eu tenho, sem antes disso eu ter a minha. Por isso, o texto chama a nossa atenção
quando diz: cada um tomará para si. É pessoal, é individual. Relação com Deus é eu e Ele. Quando nós nos reunimos, ela se torna congregacional. Porém, ela não existe, congregacionalmente falando, sem que eu e você tenhamos, cada um de nós, a nossa. É por isso, por exemplo, eu dizia isso esses dias, que eu não pego no pé de quem tem o seu celular aí e durante o culto entra no WhatsApp, entra no Facebook, entra no Instagram e em outras mídias sociais. Eu não estou nem aí, porque é a sua relação com o seu Deus. E se na sua relação com o seu Deus, em termos de santificação, de reverência, isso não atrapalha, não sou eu que vou aqui normatizar e dizer: desligue o seu celular, não olhe para ele. É a sua relação com Deus. Por isso eu não peço para mães tirarem crianças que choram da igreja ou impedir que as crianças andem. Eu realmente, isso não mexe comigo. Porque é uma questão de relacionamento com Deus. Se na sua relação isso não te atrapalha, não sou eu que vou normatizar dizendo: pare, não faça, não ande, não levante, não beba água, não vá. Isso não existe para mim, porque é a sua relação com Deus. Ela é pessoal, ela é individual. Segundo, a experiência com Deus, de acordo com os versículos 3 e 4, e aí o 6 pode nos ajudar também, ela é pessoal, mas ela é para ser vivenciada e compartilhada na família do Senhor. Queridos, a experiência relacional com Deus, ela é num primeiro momento pessoal, mas eu preciso viver em comunidade, em família. Efésios 2,19 fala-nos da família de Deus. Esta cerimônia da Páscoa bíblica judaica é uma cerimônia familiar. E se a família fosse pequena, o historiador judeu Flávio Joséfo, no seu livro Guerras, volume 2, nas páginas de 9 a 31, diz que 10 pessoas era o número mínimo de uma casa. O que mais tarde tornou-se padrão para a organização de uma congregação ou de uma mini sinagoga judaica. Então, se a família fosse pequena, ela deveria juntar-se a uma outra família, verso 3. Essa é uma ideia de compartilhamento, de comunhão, é uma ideia de ajuntamento, é uma ideia de congregação. Nenhuma pessoa podia ou devia comer a Páscoa sozinha, porque a festa não tinha valor no caso do isolamento de alguém. Esta é uma festa doméstica, num esforço, empenho e envolvimento grupal de espiritualidade, não de se fazer sozinho, de não ter comunhão com ninguém. Esta era uma festa com os outros e não para si só. Era uma celebração de espiritualidade para ser vivida entre a família do Senhor. Eu tenho extrema dificuldade em aceitar aquelas pessoas que se dizem do Senhor, mas que não congregam com ninguém. Não se relacionam com ninguém. Que se isolam do contato, do convívio e principalmente se isolam da comunhão com os outros. A experiência de relacionamento começa pessoal. Eu aceito Jesus como meu Senhor e suficiente Salvador pessoal. A salvação é pessoal. O ajuste de contas é pessoal. A fé é pessoal. A espiritualidade é pessoal. Mas para ser vivida, para ser exercida em comunhão e não sozinhos. O verso 6, completa dizendo que ela é pública, não é privada. Os dons, lá em Coríntios 12,
são dados a cada um, mas visam a edificação de todos, para serem usados no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Na Páscoa bíblica, não há lugar para o eu, e sim para o nós. Não há lugar para egoísmo, para mesquinhez, mas sim para comunhão e para o compartilhamento. Em terceiro lugar, a experiência de relacionamento com Deus, que a gente pode observar nos versos 3 e 4 de Êxodo 12, que é pessoal, para ser vivenciada na família de Deus, ela precisa necessariamente de crescimento da espiritualidade. Primeiro, o verso 3 fala de tomar um cordeiro para cada família. Se a família fosse pequena, convidaria uma outra, verso 4. Segundo, no verso 5, não podia ser qualquer cordeiro. Tinha que ser macho de 1 ano, sem defeito nenhum. Terceiro, o cordeiro devia ser preparado durante 4, verso 3, aos 10 dias do mês. Separava-se o cordeiro para o sacrifício. Convidava-se a família mais próxima, se ela fosse pequena, no 14º dia, verso 6, é que o cordeiro seria sacrificado. Então vejam, aos 10 dias se separava o cordeiro, no 14º ele era imolado. O que significa isso? Havia um tempo de preparo, havia um tempo de ajuntamento, havia um tempo de envolvimento, de comprometimento das pessoas na celebração da Páscoa. E também essas mesmas pessoas precisavam separar o cordeiro e prepará-lo para o sacrifício. Isso indica crescimento, serviço, amadurecimento, dedicação, consagração. Primeiro, pessoal. Isso representa crescimento nas relações da família e das famílias, na relação com o próximo. Isso representa crescimento da espiritualidade em receber a palavra do Senhor, conforme os versos 1 e 2 nos dizem, pô-la em prática, observando-a, obedecendo-a e cumprindo-a, executando as coisas como Deus dissera que deviam ser executadas. Isso representa crescimento na comunhão. Primeiro, pessoal, versos 3 e 4, cada um. Segundo, familiar, para cada família. E terceiro, social, convidará seu vizinho mais próximo. Não existe Páscoa bíblica sem envolvimento pessoal, familiar, entre os que servem ao Senhor e congregacional. Não existe Páscoa bíblica sem obediência à palavra do Senhor. Não existe Páscoa bíblica sem serviço, sem comunhão, sem consagração ou dedicação ao Senhor. Não existe Páscoa bíblica sem crescimento da espiritualidade pessoal, familiar e depois entre os que são do Senhor, que o servem na congregação. A experiência de relacionamento com Deus, queridos, que nós podemos observar na instituição da Páscoa em Êxodo 12, passa necessariamente por essas 3 questões. Ela é pessoal. Segundo, ela precisa ser vivenciada e compartilhada na família de Deus. E terceiro, ela precisa necessariamente de crescimento da espiritualidade. Há necessidade de todo um preparo, de convívio, de comunhão. A pergunta é, nós temos nos envolvido, primeiro pessoalmente, a nossa relação com Deus. Segundo, essa relação se estende para a família, nós temos comunhão com os irmãos, com a igreja, nós vivemos essa comunhão. Terceiro, nós temos nos preparado cada dia para essa relação pessoal com Deus, depois familiar, na casa do Senhor, nós temos nos preparado para servi-lo com dedicação, com consagração, porque é isso que a Páscoa bíblica ensina. Eu quero orar com os irmãos a esse respeito. Quero pedir que você feche os seus olhos,
que você curve a sua cabeça, e enquanto isso que você pense sobre o que acabamos de dizer. Primeiro, como anda a sua relação pessoal com Deus, sua vida com Deus. Você tem parado para falar com Ele e para ouvi-lo falar com você? Você o tem buscado? Depois, você tem tido comunhão com as pessoas da família do Senhor? Você congrega? Você participa? Isso é constante ou é esporádico? Você tem se preparado para isso? Nessa relação, você tem se dedicado a ela? Tem se voltado mais e mais para isso? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, mesmo não estando toda a igreja presente, alguns por conta de voltarem de viagem que fizeram, outros por conta de cuidar de entes queridos que estão acamados e inclusive hospitalizados. Mas nós estamos aqui e o Senhor também está. E cada um de nós, pessoal e individualmente, tem ou deveria ter um relacionamento com o Senhor. A questão é como é que anda esse relacionamento. Qual é a qualidade dele? Qual é a intensidade desse relacionamento? Quantas vezes nós te procuramos em oração e quando e quantas vezes nós nos dispomos para ouvir a tua palavra, para lê-la, entendê-la, compreendê-la através da ação do teu Santo Espírito e pô-la em prática obedecendo-a. Outra coisa, Senhor, às vezes nós nos chateamos com o que vemos e ouvimos e às vezes interpretamos mal o que alguém fez ou não fez, com ou sem intenção, disse ou deixou de dizer, de novo com ou sem intenção, e isso acaba servindo para que nos afastemos de um relacionamento com as pessoas. Às vezes com medo de nos machucarmos, com receio disso, nós nos afastamos, nós nos isolamos, não compartilhamos lutas, nem dores, nem tristezas, simplesmente nos isolamos. Isso compromete o nosso relacionamento também. É um sinal de que a qualidade dele não é agradável, não é salutar, não é um relacionamento que edifica, que constrói. A verdade é que também nem sempre nós nos dedicamos a um crescimento da relação. Porque nem sempre nós te procuramos, nem sempre nós nos voltamos para ti, dedicando-nos a uma relação cada vez mais próxima e mais íntima. São N as razões para isso. Mas, Pai, que a partir de hoje essas coisas mudem. Levemos muito mais a sério, individual e pessoalmente, a nossa relação com o Senhor. Tenhamos uma disposição maior de relacionarmos-nos com a família do Senhor. E também nós nos voltemos para um crescimento da nossa relação contigo, da qualidade e da intensidade da nossa espiritualidade, Pai. Ajude-nos nisso, abençoa-nos nisso, para que sejamos cada vez mais consagrados e dedicados ao Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém.